Então, gente, uma outra coisa que eu preparei para falar para vocês, que também é um pouquinho rápido, que é mais rapidinho, é a questão da distância entre os pontos, né? A distância entre os pontos, a distância entre as bordas. E aí eu até imprimi uma foto que uma aluna me mandou. Não é aluna minha, não, é uma aluna de medicina, cursa medicina em outra faculdade. E ela me mandou uma foto. Eu pedi para ela se eu podia utilizar essa foto aqui, sem identificá-la, claro. Ela me mandou uma foto perguntando o que ela poderia fazer para melhorar esses pontos que ela estava fazendo, tá? Vitória pergunta, é melhor introduzir em uma borda por vez ou nas duas juntas? Depende, Vitória. Depende de como estão afastadas, principalmente do quanto estão afastadas essas bordas, entendeu? Se elas já estiverem bem próximas e você tiver uma facilidade para já... E a agulha também tem que te permitir, porque se a agulha for muito pequena, de repente ela não vai te permitir passar nas duas bordas de uma vez. Mas se as bordas já estiverem bem aproximadas e você conseguir já passar nas duas bordas de uma vez só, ótimo, é menos trauma ali pro tecido de ficar pinçando dos dois lados e tal, tá? Então pode sim. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, esse desenho aqui, ó, que foi o desenho que ela me mandou, essa aluna me mandou. Então, vou fazer algumas observações sobre a sutura dela, no que ela pode fazer para poder melhorar. Então, quando a gente vai fazer a sutura, vou pegar uma pincinha aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu reparei. Por exemplo, vocês reparam que não tá 100% apropinquado? Então, aqui, ó, a sutura, por exemplo, eu reparo que as bordas, elas estão sobrepostas. Essa borda aqui, ó, está sobre essa borda aqui. Nesses materiais sintéticos, por nada, Vitória, nesses materiais sintéticos, gente, é mais difícil da gente fazer a propinquação do que na pele humana, tá? E do que nos outros tecidos biológicos também. Mas, uma dica que eu tenho para dar para vocês, o que poderia fazer para melhorar, então, essa propinquação, é corrigir a profundidade que você está introduzindo a agulha de um lado e passando do outro lado. Então, tem que ser a mesma profundidade, o mesmo tanto de pele, o mesmo tanto de profundidade de pele que você pega aqui, ó. Então, eu peguei essa profundidade aqui, ó. Do outro lado, eu tenho que vir e pegar a mesma profundidade. Eu não posso de um lado e super profundo, assim, e do outro vir aqui superficial, assim, entendeu? Senão a gente vai encavalar aí essa sutura, a gente vai deixar aí as bordas sobrepostas e isso não é legal, tá bom? Então, isso aí você já poderia fazer para poder melhorar. Uma outra coisa que eu observo aqui, gente, vou mostrar para vocês, repara que ela tá deixando, isso aqui é um ponto positivo, tá? Ela tá deixando todos os nós do mesmo lado da ferida. Repararam isso? Isso é o que eu também indico para os meus alunos fazerem. Por quê? Porque ao deixar todos os nós do mesmo lado da ferida, se tiver que ter uma marquinha, vai ficar toda a marquinha para o mesmo lado. Porque normalmente o nó marca mais de um lado. Onde tem o nó marca mais. Então fica mais feio quando fica uma marquinha de cá, outra de cá, uma de cá, outra de cá. Então, esteticamente falando, é melhor para a cicatriz que você deixe todos os nós de um lado só. E uma outra coisa que eu vou elogiar é que ela não deixou nó no centro da ferida. Ela colocou todos os nós no cantinho da ferida. Repararam isso também? Então, isso também é uma outra coisa bacana e é uma outra coisa que normalmente quem está começando não faz. Às vezes a pessoa deixa o nó em cima da ferida. Por que eu não devo deixar o nó em cima da ferida? Porque o nó, gente, ele traumatiza ali um pouquinho o tecido. Então, se você deixa em cima da ferida, primeiro, você está deixando a parte do fio que mais traumatiza, que mais machuca ali no momento depois da sutura, num lugar que já é um lugar com menos resistência, né? Então, você está dificultando até na cicatrização ali. Uma outra coisa é que o nó é a região onde tem de ter mais acúmulo de sujidade, mais acúmulo de bactéria. Então, se você deixa o nó no meio da ferida, você tende a ter uma chance maior de infecção da ferida, tá bom? E mais tendência a ter dor também, né? Porque ali onde que tá a ferida vai ficar um materialzinho que tende a machucar o paciente. Beleza. Vou falar pra vocês agora, gente, uma outra dica, que é o seguinte, ó. Repara que esse ponto, ele tá maior do que esse, que tá maior do que esse, que tá um pouquinho menor do que esse, aí esse aqui já é maior, né? Então, quando a gente for fazer uma sequência de pontos,
Uma dica super legal é: pegue sempre a mesma distância daqui para cá e a mesma distância entre um ponto e outro. Ela obedeceu mais ou menos a mesma distância entre um ponto e outro até aqui, ó. Depois daqui também já começa a ter uma irregularidade. Então, até aqui, ó, tá perfeita a distância entre um ponto e outro. Mas a distância, que a extensão dos pontos em si tá muito irregular. Então, repara na hora que for passar os pontos, se você também tá obedecendo a distância das bordas, a distância das profundidades, a profundidade da agulha, se você tá passando na mesma profundidade, e a distância entre um ponto e outro, tá? Isso aí são dicas que eu acho que são as mais importantes para vocês começarem aí nas suturas. A última é cuidado para não contaminar durante o procedimento. Vocês tendem a contaminar bastante durante o procedimento. Então, quem recebeu meu kit aí, recebeu um campo cirúrgico, um campozinho azul, fenestrado, com uma fenda no meio, para que vocês já possam fazer o treinamento com esse campo. Por quê? Porque se vamos supor, você tá com a agulha aqui, ó. Se a agulha encostou fora do campo cirúrgico, contaminou esse fio. Você não vai poder usar esse fio mais. Você vai ter que trocar o fio, entendeu? Uma outra coisa que vocês fazem muito, vocês estão fazendo procedimento em ambulatório, olha só. Aí você tá lá, ó, dando ponto. Gente, é muito comum a gente acertar o material aqui, ó. Isso é automático, tá? Eu faço isso também. Só que se eu tô com o meu capote estéreo, com o meu avental estéreo, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu posso até ajeitar, fazer algum ajuste aqui, ou encostar o que for aqui, encostar fio aqui, não tem problema. Agora, se você estiver com jaleco ou com um pijama não estéreo, você tem que se policiar para você não encostar nada aqui, ó, porque a gente tende a encostar. E se você encostou aqui, você contaminou tudo. Contaminou seu material, seu instrumental, se tiver o fio também vai contaminar. Então, fica atento com isso. Ai, Patrícia, mas eu não tenho seu kit, então eu não vou conseguir fazer esse treinamento. Muito simples. Pega um pedaço de tecido retangular, corta, faz um quadradinho no meio, um retângulozinho no meio dele e posiciona. Vou fazer para vocês uma simulação aqui. Quer ver? Aqui, ó. Vou simular aqui para vocês agora, ó. Dobra o tecido lá no meio, ó. E corta aqui um quadradinho, ó. Pra fazer seu fenestrado, ó. Pode até ser com papel também, mas o papel vai dificultar mais a sua prática na sutura, ó. Aí, sobre o seu material que você for treinar, você coloca o campo. E aí, na hora que você for fazer sua prática, tudo que encostar fora do seu campo, do que a gente chama de campo, contaminou, entendeu? Então, é legal você fazer esse treinamento aí. E de forma que você consiga identificar se você está fazendo essa contaminação ou não, tá bom?